Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, espero que sejam todos bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Eu queria falar com vocês hoje sobre empreendedorismo e o perfil do empreendedor. Muita gente me procura querendo montar um negócio na internet, trabalhar pela internet. E às vezes são pessoas que estão saindo do zero, então às vezes são professores, mentores, coaches, médicos, profissionais liberais, que ou eles querem começar do zero com o negócio, ou então são pessoas que já têm empresa e querem vir para a internet. E eu sempre bato na mesma tecla que é a questão do mindset, Então, você tem que mudar o mindset, tem que mudar o mindset, tem que mudar o mindset. Então, o que é mindset? Então, começando do começo. Então, em outras palavras, o que eu digo é, se você quiser trabalhar na internet, você vai ter que mudar a sua mentalidade. Eu mudei a minha, Eu fui executiva durante muito tempo, depois eu fui professora durante muito tempo, e quando eu decidi entrar no mundo digital, eu tive que fazer um exercício de mudança de mindset. E por que isso? Porque eu pensava ou como funcionária, de uma grande multinacional, onde eu tinha uma segurança, entre aspas, ou porque eu era professora, e na academia a gente também tem uma segurança, entre aspas. Só que isso, na verdade, não existe, Porque cada vez mais os empregos, eles são situações incertas, Então, de repente a empresa precisa mudar de estratégia e ela pode demitir muitas pessoas, A gente já viveu isso. E na área acadêmica, isso é ainda muito mais complicado, Porque a área acadêmica, ela tem uma série de especificidades, que é uma lógica meio contrária da lógica empresarial, Então, funciona meio ao contrário, Eu vivo falando, quanto mais você se gradua, menos você vale, Por quê? Porque quanto mais graduado a gente fica, mais o nosso trabalho aumenta, mas a nossa aula aumenta. Então, para a faculdade, isso acaba sendo ruim. Então, isso acaba em demissão. Então, o fato de a gente estar numa instituição de ensino, que é o sonho de consumo de muita gente, também não quer dizer muita coisa, Porque, de repente, a faculdade que a gente está, a universidade que a gente está, pode mudar a estratégia e acaba demitindo algumas pessoas. Então, o que é essa mudança de mindset que eu brigo tanto com vocês? É a gente deixar de lado essa cabecinha de empresa, de estar numa empresa, de ter uma segurança da empresa, para mudar a cabeça para uma cabeça empreendedora, para pensar como empreendedor. E o que muda tanto? Então, eu particularmente, apesar de toda essa minha vivência empresarial, eu tenho um viés, uma veiazinha empreendedora. Então, quando eu decidi vir para o digital, o que eu tive que trabalhar? Tive que trabalhar essa veia empreendedora que eu tenho. Agora, uma coisa que é super importante, vocês vão falar, mas tem gente que já nasce empreendedor. Tem gente que é muito mais empreendedor que a outra, é muito mais líder que a outra. Então, imagina a vida como se fosse uma escada muito longa, Uma escada bem comprida. As pessoas, elas estão em degraus diferentes, E o que a gente tem que fazer é trabalhar com as pessoas para desenvolvê-las. Então, todo mundo pode ser empreendedor, Você não precisa ter nascido empreendedor para se tornar um empreendedor de sucesso, Então, todo mundo pode ter essa veiazinha empreendedora. E quanto mais eu treino as pessoas, mais empreendedoras elas vão ficando. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode desenvolver esse perfil empreendedor. E como que a gente desenvolve? Com treinamento. Então, de novo, tem gente que está no meio da escada. Tem gente que já está mais para cima, num degrau acima. E tem gente que está num degrau abaixo. Agora, todo mundo, desde que
treinado e desde que queira, né, pode subir mais alguns degrauzinhos. Como? Com treinamento. Então, por exemplo, eu tenho um viés empreendedor, né? Então, falo que desde quando eu era criança, eu já era empreendedora, porque quando eu era pequenininha, aprendi a fazer sapatinho de tricô e levava esse sapatinho de tricô para a escola para vender para as minhas amiguinhas, né? Então eu já tinha esse viés. Depois comecei a fazer curso de artesanato e vendia as coisas para as amigas da minha mãe. Agora, são coisas de criança, coisas que não tem nenhum treinamento específico, né? Eu vendia, porque eu adorava ganhar aquele dinheirinho. Quando eu fui para a empresa, para uma atividade mais formal, isso ficou um pouquinho de lado, né? Então eu acabei deixando essa veia empreendedora um pouquinho de lado. Mas ela não desapareceu, porque teve uma época que eu fazia lençol, fazia enxoval e ia vender na Rodia, que era a empresa que eu trabalhava. E o que aconteceu? Um belo dia, o meu diretor chegou, me chamou na sala dele e falou: nossa, a crise está tão difícil, né? Está tão brava que tem funcionários que está trazendo coisas para vender aqui na empresa, né? E aí eu falei, isso porque talvez o salário não seja compatível, né? Bom, eu poderia ter sido mandada embora, mas em vez disso, o que aconteceu? Ao invés disso, eu fui promovida, comecei a ganhar mais. Aí eu falei, nunca mais vou trazer nada para vender. Isso significa o quê? Que aquele bichinho empreendedor já estava lá, né? Já existia. Ele só precisava ser um pouquinho mais bem trabalhado. Olá, Márcia, tudo bem? Isso significa que grandes empreendedores não necessariamente nascem prontos, né? A gente forma. Então, a gente tem uma série de empreendedores que se formaram, né? Foram formados. Como isso? De novo, treinamento. Então, o que eu preciso trabalhar para ser uma empreendedora? Acho que uma das primeiras barreiras que a gente tem que vencer é a barreira do medo. Ter medo é importante? É. Ter medo é bom? É. Se eu não tivesse medo de me queimar, eu colocaria minha mão no fogão. Se eu não tivesse medo de tomar choque, eu colocaria minha mão na tomada. Então, o meu medo é bom. Por quê? Porque o meu medo me protege. Só que o que eu não posso deixar acontecer é o meu medo me travar. Então, o que eu preciso fazer? Empreendedor não tem medo? Claro que tem, né? Óbvio que tem. Todo mundo tem medo, né? A gente não tem medo de colocar o dinheiro da gente num negócio com receio desse negócio não dar certo. Todo mundo tem medo. Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar quais são os nossos medos e começar a trabalhar com eles, né? Então, eu sempre conto que quando eu decidi vir pro ambiente digital, eu fui buscar de novo essa veia empreendedora que eu tinha, né? Fui lá atrás buscar e decidi fazer uma transição de carreira, ou seja, eu abri mão de uma carreira estável, né? De estar dentro de uma universidade, receber o meu salário fixo todo mês, né? Eu abri mão disso para empreender, para vir para o digital. E aí vocês podem falar para mim, Denise, mas sei lá, você abriu mão porque você estava em Portugal, você abriu mão porque era difícil. É verdade, né? É porque era uma carreira que eu queria, que já, para mim, eu já tinha trabalhado 20 anos na área acadêmica e para mim eu já estava um pouco desgastada, então eu já estava presenciando ou vivenciando determinadas situações que não estavam me fazendo bem. Então, assim, vir para o digital foi uma opção, mas foi uma opção consciente, né? Então, o que eu falei? Eu vou abrir mão da minha carreira acadêmica, vou abrir mão do meu emprego fixo
para empreender em alguma atividade a partir do zero, né? E aí vocês vão perguntar, mas você não teve medo? Pra caramba, né? Para ser gentil, muito. Porque eu estou em outro país, meu filho na época estava fazendo faculdade, estava começando a caminhar com as próprias pernas, minha mãe mora comigo. Então assim, você não teve medo? Pra caramba. Agora, qual que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é a gente respirar fundo e se autoconhecer, né? Então, fazer um exercício de autoconhecimento e avaliar de verdade o que eu tinha de positivo, o que eu tinha de legal, o que eu tinha de bom, que poderia me ajudar a ser uma boa empreendedora, a ser uma empreendedora de sucesso, e o que eu tinha de negativo, ou seja, o que poderia dificultar essa minha ida pro empreendedorismo. Em outras palavras, o que eu fiz? Eu tentei me conscientizar dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos para ser uma empreendedora. Eu fui pesquisar, eu fui ver quais eram as características dos empreendedores, estudei alguns empreendedores do mundo digital, relacionei o que eles tinham de bom e o que eles tinham de ruim, né? E me comparei. Então, gente, todo mundo fala muito hoje sobre matriz SWOT, matriz SWOT, matriz SWOT. A regra fundamental da matriz SWOT é a gente fazê-la com um propósito. Quando eu fiz essa análise de pontos fortes e pontos fracos, eu fiz com um propósito. Qual que era o meu propósito? Me tornar uma empreendedora. Como este era o meu propósito, o que eu fiz? Pontos fortes que eu tenho para ser uma empreendedora, pontos fracos que eu tenho que podem me dificultar nessa jornada. Tá bom? Depois, o que a gente faz? A gente olha concorrente. Para quê? Para ser igual? Não! A gente não pode ser igual ao concorrente. A gente olha o concorrente para aprender, para entender o que eles fazem, o que eles fizeram no passado, o que dá para eu fazer melhor, tá? Então, é isso que a gente faz. E foi exatamente isso que eu fiz. E é exatamente isso que eu ensino para os meus mentorados. Você quer ser empreendedor? De que área você quer ser empreendedor? Né? Quais são as características de um empreendedor? O que você tem e o que você precisa melhorar, tá? Agora, cuidado com uma coisa. Quando a gente trabalha com os pontos negativos, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é a gente se jogar lá para baixo. Então, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Por exemplo, eu posso falar assim, eu quero ser uma empreendedora, mas o meu inglês não é muito bom. Então, esse é o meu ponto fraco. Aí, vamos perguntar, para que serve o inglês? Nesta atividade que você escolheu, tá bom? Bom, então imagina que eu quero atender gente do mundo inteiro. Então, nesse caso, o inglês é importante. Nesse caso, o inglês é um ponto fraco. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma estratégia para eu melhorar o meu inglês. Eu vou criar um plano de ação, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer um curso rápido, eu posso baixar o Duolingo, eu posso fazer qualquer coisa para melhorar. E vou criar o meu plano de ação, né? Quanto tempo eu preciso fazer isso? Quais são os passos que eu vou dar, tá? Então, quando a gente trabalha com ponto forte e ponto fraco, uma coisa que é muito importante, ponto forte, ponto fraco, em relação a quê? E aí, lembrem-se, meu plano de ação. E aí, lembrem-se, olhar o concorrente, para quê? Para copiar? Não, para aprender. Como ele monta equipe, quais estratégias, quantas pessoas tem, quais são os equipamentos que ele tem, né? Será que para ir para o digital precisa ter aquele monte de equipamento? Não tem que ter. E aí, quando a gente pensa assim, tem coisas que eu não vou nem precisar investir em relação aos meus pontos fracos. Então, imagine, vamos voltar para o meu exemplo. Eu quero ir para o digital e eu quero trabalhar com
pessoas de língua portuguesa, que é o meu mercado. Então, eu, Denise, faço isso. Eu trabalho com pessoas do Brasil, pessoas de Portugal, pessoas na África, pessoas de países de língua portuguesa. Eu preciso falar inglês? Sim ou não? Será que eu preciso? Pode ser que sim, para me ajudar a fazer pesquisa, tá bom? Agora, não no sentido de ser proibitivo para minha atividade. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes a gente encontra pontos fracos que, na verdade, eles não são fracos, eles são neutros. Por isso que é super importante quando eu faço a minha matriz SWOT em relação a quê? Para quê? Porque senão eu vou queimar vela boa com santo ruim. Porque senão eu vou estar investido num curso de inglês sem necessidade se o meu público é língua portuguesa, tá bom? Outra coisa que a gente faz, outra ideia que a gente tem de empreendedor é que o empreendedor é aquele cara que sai meio desgovernado fazendo tudo que aparece pela frente, né? E aí a gente olha e fala, o Silvio Santos, ele era mascateiro, né? Vendia coisas lá no viaduto do chá, e aí ele decidiu empreender, montar o negócio dele, né? E hoje ele tem uma baita empresa. Pergunto para vocês, será que o Silvio Santos saiu de onde ele saiu sem pensar? Ou será que cada ação que ele tomou foi uma ação pensada, foi uma ação estudada? O que eu quero dizer com isso? O empreendedor, ele não é aquele cara que sai por aí fazendo, não, então agora tá todo mundo vendendo bandeira da Inglaterra por causa da morte da rainha, eu vou vender também bandeira da Inglaterra. Menos, né? Para quem você vai vender, qual mercado você vai atuar? Você sabe fazer bandeira, né? Centeite de Inglaterra. Então, o passo a passo de um empreendedor não é assim desorganizado, sem o mínimo planejamento, sem a mínima direção, sem o mínimo objetivo. Não, muito pelo contrário. Todo empreendedor, ele traça uma estratégia, ele tem um plano de ação, ele sabe para onde ele quer ir, ele sabe para onde ele quer chegar, Então, não é ao léu. E já que a gente está falando disso, o que a gente vai falar? Já que ele parte com o mínimo de planejamento, e já que a gente falou de matriz SWOT, tem duas variáveis super importantes que o empreendedor considera e que também está na matriz SWOT, que é o quê? Ameaças e oportunidades. Então, na hora que eu quero empreender, o que eu preciso fazer? Eu faço um estudo interno para conhecer as minhas capacidades, os meus recursos, para entender o que eu preciso melhorar, onde eu preciso investir, mas também eu faço uma análise do ambiente externo. Para quê? Para entender se o ambiente ele está me oferecendo oportunidades ou se ele está me trazendo muitas ameaças. E aí existem aquelas variáveis ambientais que eu vou estudar, que são as variáveis clássicas. O que eu vou estudar? Eu vou estudar política, eu vou estudar o momento econômico, eu vou estudar as características culturais, eu vou estudar o ambiente demográfico. E tudo isso, o que eu vou fazer depois? Tudo isso eu cruzo com a matriz SWOT. Então, imagina o seguinte, o que eu falei? O ano que vem é ano de eleição. E existe uma série de projeções, estatísticas, pesquisas sobre quem será o novo presidente do Brasil. Eu vou ter que trabalhar com isso. Eu vou ter que brincar com isso. Então, o que eu vou avaliar? Bom, entrando o presidente A, para mim, isso é bom ou isso é ruim? Para o meu mercado, isso é bom ou isso é ruim? Para o dólar, isso é bom ou isso é ruim? Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçando uma série de cenários. Então, eu vou pegar, por exemplo, o Lula. Se o Lula ganha, né? Quais são as vantagens para a economia? O que vai acontecer com inflação? O que vai acontecer com o setor de agronegócios? E vou traçando tudo isso. E depois, o que eu vou fazer? Se o Lula entra e cai a inflação, para mim, isso é bom ou é ruim? Isso é uma oportunidade ou isso é uma ameaça? Se o Lula entra e
desestabiliza a economia. Isso é bom ou é ruim? Isso é uma ameaça ou uma oportunidade? Eu vou fazer o mesmo exercício com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganha para o meu negócio, qual que é o reflexo? Né? O que acontece com a economia? Dólar sobe ou dólar desce? Para o meu negócio, isso é bom ou isso é ruim? Imagina que eu sou uma empresa importadora e a expectativa é que o dólar suba e eu sou uma exportadora. Pô, que legal, isso é bom. Não, eu sou uma importadora. Putz, né? É o pior dos mundos. E eu vou fazendo esse exercício para tentar entender o que é oportunidade e o que é ameaça. Pode vencer o A, pode vencer o B. Se vencer o A, o que eu faço? Se vencer o B, o que eu faço? E aí eu vou avaliar. Então, imagina o seguinte: vence o Lula, a economia se desestabiliza e a inflação sobe. Tá bom? Os recursos, as capacidades que eu tenho hoje, elas são compatíveis para lidar com esse período de inflação, com esse desajuste econômico? Não, não é. O que eu preciso fazer? Eu preciso proteger alguns ativos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns seguros para proteger alguns ativos, vou tomar algumas medidas de proteção. Pode acontecer o contrário. O Lula vence, a economia estabiliza, crescimento do Brasil. Bom, os recursos que eu tenho, as capacidades que eu tenho, as competências que eu tenho, são suficientes para lidar com um momento de crescimento da economia? Se não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir em novas capacidades, né, em novos recursos. Então, imagina que numa situação de crescimento econômico eu vá conseguir vender mais. Só que a minha equipe de vendas é uma equipe restrita. O que eu vou começar a fazer? Vou começar a pensar em contratação, a forma de remuneração. Então, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque a matriz SWOT, ela não é solta, tá? A gente olha forças, fraquezas e cruza com oportunidades e ameaças. Se eu tenho bastante forças, estou fortalecida e o ambiente é um ambiente oportuno, né? Tá pintando aí que um monte de coisa boa vai acontecer e eu tenho ponto forte, o que acontece? É a hora de eu alavancar o meu negócio. Por quê? Porque eu tenho ponto forte e o ambiente está favorável. Agora imagina uma situação contrária. Eu tenho muitos pontos fracos e o ambiente está ameaçador. O que eu faço? Eu fico quietinha, né? É o momento de eu esperar, de ficar quietinha para ver o que é que vai acontecer. Eu tenho pontos fortes e o ambiente está ameaçador, o que eu faço? Pô, se o ambiente está ameaçador, qual que é a receita? Cautela. Eu tenho pontos fracos e o ambiente está oportuno, qual que é a receita? Aproveitar esses pontos fortes que eu tenho, trabalhar os fracos, então entender o que precisa de verdade ser trabalhado e tentar aproveitar ao máximo estas oportunidades. Então, assim, a gente está sempre fazendo as correlações. Agora, qual foi o começo da nossa live de hoje? Eu estava falando sobre o perfil do empreendedor. E aí eu falei, empreendedor tem medo? Empreendedor tem medo. O que ele faz? Ele lida com os medos, né? Ele trabalha os medos. E como que a gente trabalha os medos, os nossos medos? Com informação. Quando eu faço essa matriz SWOT, por exemplo, eu vou ter uma série de informações que vão me dar suporte para os próximos passos. Então, é isso aí, momentos das vacas gordas e magras sempre existiram. O que não pode ter são só vacas magras, né? Então, assim, como que eu vou lidar com essas vacas? Como eu vou lidar com essas vacas magras no momento que elas surgirem? Quando eu aprendo a ler o mercado, quando eu aprendo a escutar o mercado, a perceber as oportunidades, as ameaças, né? Rafael perfeito. Eu aprendo a lidar com essas situações, tá? E isso reduz o meu medo, né? Isso vai me dar mais
tranquilidade. O Rafael colocou um comentário muito legal, que é: enquanto uns choram, outros vendem lenço. E é verdade, né? Onde que eu vou... Só que assim, Rafael, eu só vou poder vender os lenços se eu tiver as competências necessárias para ser uma vendedora de lenços. Por isso que é super, hiper, mega importante a gente estar bem antenado com tudo que está acontecendo no mercado. E aí sim eu vou conseguir aproveitar as oportunidades, né? Aí sim eu consigo alavancar o meu negócio e fazer com que ameaças se tornem oportunidades, né? Então, eu lembro da história do apagão, né? Tem muita gente que não lembra. Qual que era a história do apagão? Teve uma época que ia faltar energia elétrica no Brasil, ia dar um apagão de energia, né? E aí, o que aconteceu? Tem algumas indústrias no Brasil que elas têm capacidade de geração de energia para elas, né? E uma dessas empresas era a Votorantim. Então, o que a Votorantim fez na época do apagão? Ela se preparou justamente para vender energia, né? Então, é bem o que o Rafael falou, né? Na época da crise, como ela tinha a capacidade, ela tinha a competência, ela sabia lidar com aquilo, ela já estava ouvindo o mercado, ela já estava se preparando. Na época da crise, o que ela fez? Ela vendeu energia. Então, assim, se está faltando luz, a gente vende vela, né? Só que eu só consigo vender vela se eu perceber, se eu me preparar para vender vela, né? Se eu me preparar para aquele outro momento. E é isso que vai me ajudar, né? Tudo isso que vai me ajudar a reduzir os meus medos. Agora, lembrem-se, eu preciso conhecer os meus medos, né? E como que eu conheço? Fazendo uma autoanálise, tudo bem? E trabalhando com esse monte de ferramentas de estratégia que estão no mercado. A gente precisa trabalhar com ferramentas estratégicas. A gente precisa perceber que empreendedores não saem na louca por aí abrindo e fechando negócio. Isso não é empreendedor. Empreendedor é a pessoa que abre e fecha negócio, mas de uma forma planejada, de uma forma consciente, enfrentando seus medos a partir de ferramentas, de dados, de números. Tudo bem? Deixa eu ver um outro comentário. Enfrentar desafio todos os dias, viver problemas e crises. Peraí, eu preciso pegar meu óculos. Ai, gente, eu finjo que eu enxergo, mas eu não enxergo. Enfrentar desafios todos os dias, viver problemas e crises, mas os bons empreendedores conseguem passar por essa situação e mesmo nadando contra a correnteza, alcançam seus objetivos. E por que eles alcançam os seus objetivos? Porque eles se preparam para isso. Eles escutam o mercado, eles se aproximam do cliente, do consumidor, eles observam os concorrentes, eles seguem pessoas que trazem benefícios, eles se cercam de pessoas que são úteis. E outra coisa que eu sempre falo, que eu sempre bato na mesma tecla: empreendedor não pode atuar sozinho, né? Se você quer chegar em algum lugar, vá sozinho. Se você quer chegar longe, né, busque alguém, né? Então, a gente tem que se cercar de pessoas que complementem os nossos pontos fracos. Acabamos de ver a SWOT, né? Que nos ajudem. Eu sou boa em tudo? Óbvio que não. Mas o que eu faço? Eu procuro pessoas que me complementem. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Espero que, de alguma forma, eu possa contribuir com a trajetória de vocês. Dá medo, mas medo a gente enfrenta. Obrigada a você, Márcia. Medo a gente enfrenta. A gente não pode deixar os nossos medos nos paralisar. Obrigada, Escudeiro, pela presença. Um beijo a todos e amanhã tem mais.
E de novo, gente, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem colocar alguma coisa, alguma dúvida no direct, coloquem que eu respondo ou na live ou diretamente, tá bem? E é isso aí, Escudeiro. Vai com medo mesmo. E palmas para você, Rafael. Muito obrigada. E amanhã, meio-dia, tem mais. Beijo no coração. Tchau, gente.